Capítulo 112, Homem implacável, fazendo pleno uso da oportunidade. Porque Gu Shangji não se esquivou? O que diabos ele estava pensando? O que ele quis dizer ao dizer que consideraria isso uma vingança pela dor dela? Ele pegou a lâmina dela para compensar por desenterrar seu Daeobun naquela época. E o Ming Kong ficou atordoada em seu lugar e sua cabeça zumbiu, ela não conseguia mais entender o que estava acontecendo. Ver a lâmina cortar o corpo de Gu Shangji a deixou em um torpor momentâneo, e então ela sentiu seu coração apertar como se alguém a tivesse agarrado. Ela odiava Gu Shangji, odiava sua personalidade indiferente e cruel, mas mesmo assim, ela não suportava vê-lo sofrer daquele jeito. Nenhuma pessoa comum poderia suportar a dor de ter seu corpo cortado com uma faca, mas a expressão calma de Gu Shangji não mostrava uma única carranca mesmo depois que seu sangue jorrou por toda parte. A mente de Ming Kong estava uma bagunça, e ela afastou a cabeça com um suspiro, pois não suportava mais assistir a cena à sua frente. O que mais? Este era um rancor entre Gu Shangji e Gu Xian'er, então ela não poderia se envolver, nem estava qualificada para isso. Gu Shangji, o que você está pensando? Não importa o quanto eu tente, não consigo ver através de você, mesmo nesta vida. Você é realmente um homem mudado que está disposto a compensar seus erros do passado, ou você está planejando algo ainda mais sinistro? Como você sabia que Gu Xian'er iria parar no meio do caminho? Se você tivesse adivinhado errado, então aquela barra teria resultado em sua morte. Como você pode jogar com sua própria vida? Você está realmente tentando recompensá-la por desenterrar impiedosamente seu Daeobun. As mãos de Ming Kong seguraram firmemente as mangas de seu vestido, e uma expressão melancólica cobriu seu rosto pitoresco que, de outra forma, mostraria sua habitual indiferença e majestade. Ela sentiu que precisava se acalmar e pensar profundamente sobre os acontecimentos recentes. Silvo. Ele com certeza é um homem cruel. O grande ancião, que testemunhou tudo do vazio, não pôde deixar de suspirar ao observar Gu Shangji com horror e descrença. Ele se perguntou se poderia fazer o mesmo que ele e percebeu que não poderia ser tão cruel consigo mesmo. Gu Shangji era um monstro completo por fazer aquele corte sem um pingo de resistência. Se não fosse pelo fato de Gu Xian'er ter retraído a maior parte do poder que ela colocou naquele corte, todo o pico supremo teria sido cortado em dois quando a lâmina caísse com força total. Gu Shangji, este velho subestimou você. O grande ancião continuou assistindo a cena do vazio e suspirou. Embora ele não tivesse uma boa impressão de Gu Shangji, nem gostasse do pirralho, ele tinha que aceitar o fato de que ainda o apreciava um pouco. Seja por seus meios ou outros aspectos, ele era, sem dúvida, uma pessoa que iria muito longe no futuro e ficaria no auge do reino superior. De fato, não havia ninguém na geração mais jovem que pudesse se comparar a ele de alguma forma. Mesmo ele não podia ver completamente através dele. Gu Shangji, você. Gu Xian'er estava completamente estupefato enquanto ela permanecia atordoada do lado de fora do palácio de Gu Shangji. Seus olhos se arregalaram, e ela não podia acreditar no que viu. Gu Shangji poderia facilmente ter evitado seu ataque, afinal, ela retraiu a maior parte do poder do ataque, então por que ele não o fez? Por que ele não resistiu? Porque ele disse que aceitaria aquela barra como vingança.
Se ela não tivesse parado naquele momento, ele não teria morrido aqui e agora. Só porque? Porque ele fez tudo isso? Poderia ser, será que ele estava escondendo alguma trama mais profunda? Gu Xian'er entrou em pânico quando seus olhos encontraram o olhar calmo de Gu Shangji, e ela não conseguiu se acalmar. Ela gritou com ele, olhou para ele, chamou-o de desprezível e sem vergonha, e até aproveitou o caos para furtar tal ataque contra ele, mas Gu Shangji não disse nada em resposta, nem fez nada para ela. Isso aumentou o mal-estar de Gu Xian'er, e ela sentiu como se tivesse feito algo errado. Ela quase matou Gu Shangji agora, não? A cabeça de Gu Xian'er zumbiu e ela congelou no lugar, tanto que nem percebeu quando Gu Shangji puxou a lâmina de seu corpo e saiu sem dizer uma palavra. Gu Xian'er havia perdido sua alma e ficou com uma expressão atordoada em seu rosto frio. E o Ming Kong não pôde deixar de suspirar com esse resultado e foi confortá-la. Os eventos de hoje a confundiram também, e ela não conseguia mais descobrir o que era o que. A expressão calma no rosto de Gu Shangji desapareceu assim que ele voltou para sua residência. A dor terrível o fez franzir a testa e vários pensamentos passaram por sua mente. Finalmente, ele mostrou um sorriso misterioso. Claro, tudo o que ele fez fazia parte de sua trama abrangente. Afinal, se ele queria que Gu Xian'er acreditasse nele, então ele tinha que cortar dela assim. Caso contrário, com sua habilidade, ele poderia desviar de seu ataque sem muito esforço. Não importa o quão forte Gu Xian'er possa ser, ou quão poderosas sejam suas armas, ela ainda não era nada mais do que uma mesquinha cultivadora no Outer Gedlord Realm, afinal. Sem mencionar o fato de que ela tinha um coração mole e se continha mesmo diante de seu maior inimigo. Isso tudo estava dentro dos cálculos de Gu Shangji, ou ele não teria colocado sua vida em risco assim. O desaparecimento de Yuming Kong fez Gu Shangji chegar à conclusão de que ela deve ter ido para a casa de Gu Xian'er. Ele calculou que Gu Xian'er deve ter tido um final trágico em sua linha do tempo passada. Mesmo com os modelos de dois protagonistas unidos em sua pessoa, ele estimou que ela não poderia ter vencido o original que era dominado pelo Devil Heart. No grande esquema das coisas, ela não era uma personagem digna de menção. Que garotinha estúpida! Como você poderia escapar da palma da minha mão? Gu Shangji balançou a cabeça e deu uma olhada em seu ferimento. A essa altura, o sangramento já havia parado. Ele tinha um físico forte, então, embora não tivesse passado muito tempo, a ferida já havia começado a cicatrizar. A lâmina negra como breu tinha uma aura estranha que poderia queimar a força vital de alguém, mas as artes proibidas de Gu Shangji a engoliram facilmente com as runas negras do grande Dao que ele condensou, então não poderia afetá-lo de forma alguma. Com sua habilidade, ele não demorará muito para curar a lesão e retornar à sua condição de ponta. É só que Gu Shangji não tinha pressa em fazer isso. Zumbir. Ele sutilmente colocou um pouco de seu poder espiritual na ferida, e isso fez com que a ferida se abrisse novamente enquanto o sangue jorrava incessantemente. Agora, a ferida parecia ainda mais grotesca do que antes. Era como se houvesse uma camada de energia nele que o impedisse de curar. Gu Shangji assentiu com satisfação enquanto o observava. Como ele já havia se prejudicado, ele não poderia desperdiçar a grande oportunidade que Gu Xian'er graciosamente lhe deu.
Gu Shangji viu inúmeras rachaduras em muitos de seus ossos enquanto olhava para a terrível cicatriz em seu corpo que se espalhava por sua metade superior. Claro, o Deiobuno não era tão frágil que seria quebrado assim. Embora a espada larga negra fosse poderosa, não poderia trazer poder suficiente na mão de Gu Xian'er. As rachaduras eram superficiais e feitas por Gu Shangji para enganar a todos. Logo, densas runas do grande Deiyou piscaram no Deiyobun, e as rachaduras cicatrizaram e desapareceram sem deixar sinal em alguns instantes. Afinal, era o Deiyobun nascido do grande Deiyou, e ele ainda tinha alguns usos para ele, como fazer Gu Xian'er desenterrá-lo com suas próprias mãos. Esta foi uma das muitas outras cartas que ele preparou para Gu Xian'er. As habilidades misteriosas e inatas do Deiyobun há muito foram absorvidas por seu Devil Heart, então, para Gu Shangji, ter ou não o Deiyobun não fazia diferença. Quando esses pensamentos apareceram na mente de Gu Shangji, ele percebeu que embora doloroso, mas levar aquele corte valeu a pena. Foi graças à sua poderosa força de vontade e espírito primordial robusto e indestrutível, que ele não revelou uma única falha durante sua performance. Logo, Gu Shangji mudou sua expressão após perceber o som de passos vindo de fora de sua casa. Foi Ilming Kong, que enviou Gu Xian'er de volta e veio ver como ele estava. Você está bem? Ilming Kong perguntou com uma expressão complicada. Podia-se perceber um traço de preocupação em seu tom que não era mais tão frio e indiferente como antes. Seu coração e tom se suavizaram depois que ela viu o terrível ferimento de Gu Shangji. Embora ela estivesse morando com Gu Shangji no Pico Supremo nos últimos dias, e fingisse se dar bem com ele o tempo todo, o relacionamento entre os dois não havia melhorado de forma alguma. Desde que ela já havia rasgado todo o rosto com Gu Shangji na antiga família imortal Gu, não havia razão para ela fingir que gostava dele ou de qualquer outra coisa antes dele. Gu Shangji também tinha muitas coisas com que lidar, então ele também não se incomodou com ela. Por outro lado, Yanji aparecia de vez em quando e aumentava o desconforto de Ilming Kong. Infelizmente, ela era a empregada pessoal e seguidora de Gu Shangji, responsável por administrar a maioria dos assuntos de sua vida diária. O que mais? Embora Yanji parecesse jovem, ela era extremamente poderosa. Ela já era uma poderosa mestra do grande reino sagrado. Isso deixou Ilming Kong em uma situação indefesa. Mesmo que ela não tratasse bem Gu Shangji, ela começou a pensar que ele havia mudado, mas a mudança era que ele agora tratava bem outras mulheres. O que diabos foi isso? Se não fosse por seu estado de espírito profundamente cultivado, e o fato de que sua vida anterior a havia ensinado bem que não adiantava lutar por algo assim, ela nunca teria sido capaz de suportar a existência de Yanji. Lutando contra outras mulheres por todo o amor de seu homem. Ainda assim, as ações de Gu Shangji hoje confundiram Ilming Kong ainda mais, e ela ficou perdida por um tempo. Muitos eventos que aconteceram em sua vida anterior também aconteceram nesta, mas algo inesperado aconteceu com Gu Shangji. Será que Gu Shangji era algum tipo de variável? Ela poderia mudar Gu Shangji e evitar as tragédias de sua vida anterior. Ilming Kong sentiu que tinha que tentar. Embora ela conhecesse bem Gu Shangji, ela nunca o entendeu verdadeiramente. Apenas o que ele experimentou antes.
Porque ele poderia ficar imóvel diante de uma dor tão profunda que teria feito os outros entrarem em pânico e desmaiar. Aqueles que trilham o caminho do mal também são pessoas lamentáveis às vezes, então talvez, Gu Shangji também possa estar escondendo alguns segredos nos quais ela nunca pensou. Estou bem, Min Kung. Por outro lado, o fato de você se importar com seu marido me traz muita alegria. Gu Shangji olhou para Yu Ming Kong e disse com um sorriso. Assim que terminou suas palavras, ele começou a procurar em seu anel espacial algumas pílulas e elixires que pudessem ajudá-lo a aliviar seus ferimentos. Sua expressão de indiferença não mudou enquanto ele se movia e examinava suas coisas, era como se ele não pudesse ver o ferimento grotesco que percorria metade de seu corpo. E o Ming Kong nunca pensou que teria coragem de provocá-la, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Ela ficou em silêncio por alguns momentos e depois disse: a lâmina de Xian'er contém o poder da destruição, então as pílulas de cura normais não farão nada para ajudá-lo. O poder da destruição pode destruir a vitalidade e impedir que as feridas cicatrizem. Até mesmo um físico com uma forte vitalidade teria que sofrer sob seu ataque. É assim mesmo. Não é de admirar que eu tenha achado tão difícil curar essa ferida. Gu Shangji ficou surpreso com as palavras dela, mas ainda não parecia se importar muito com isso. Zumbir. Logo depois disso, uma luz brilhante brilhou de seu corpo, e os raios de luz se entrelaçaram para formar um dragão aterrorizante que fez um som estrondoso enquanto se movia. Sua aura poderosa e interminável se espalhou pelos arredores e fez parecer que um gigante estava tentando pisar no céu e na terra. E o Ming Kong não pôde deixar de admitir que a força de Gu Shangji era realmente ultrajante e irracional. Seu cultivo sozinho era tão forte e avassalador quando ele ainda não havia trazido nenhum de seus trunfos. Mas logo, Gu Shangji mostrou uma carranca. Os raios de energia se desfizeram assim que tocaram seu ferimento com a intenção de curá-lo. É estranho, vai demorar um pouco para eu curar esses ferimentos. Ele suspirou com um tom impotente. Nesse momento, uma leve fragrância formigou em seu nariz. Não perca seu tempo assim, você tem que primeiro se livrar do poder da destruição, ou a ferida nunca cicatrizará. E o Ming Kong balançou a cabeça e se aproximou. Embora ela parecesse indiferente, sua indiferença não conseguia esconder a leve angústia em seus olhos. Pegando um lenço bordado, ela começou a enxugar cuidadosamente o sangue próximo ao ferimento de Gu Shangji. Ming Kong, desde quando você se importa tanto com seu querido marido? Gu Shangji não pôde deixar de perguntar com uma risada, como se as ações de Yu Ming Kong realmente os surpreendessem. A expressão de Yu Ming Kong não mostrou nenhuma mudança e ela respondeu: quando não? É que você nunca sentiu isso antes. Gu Shangji ficou um tanto atordoado com a resposta dela, e então suspirou suavemente sem dizer uma palavra. E o Ming Kong imediatamente percebeu a mudança em suas emoções e franziu a testa. Gu Shangji, por que você está suspirando? Não é nada. Gu Shangji continuou com um sorriso, afinal, eu sou um homem sem coração, então é normal para mim não sentir nada. A afirmação pode soar um tanto bizarra, mas era fato que ele realmente não tinha um coração normal antes, então não havia nada de errado com suas palavras. De qualquer forma, ele poderia colocar toda a culpa no coração do diabo. Esta foi uma solução que Gu Shangji criou há muito tempo.
O coração do diabo era seu maior segredo ao lado de sua herança proibida, e parecia que o Ming Kong nunca descobriu sobre isso em sua vida anterior. Parecia que ele tinha que criar uma chance para ela acidentalmente descobrir seu segredo. Muitos pensamentos passaram pela mente de Gu Shangji, mas sua expressão permaneceu inalterada. Heartless de fato, seu coração é feito de metal. Suas palavras não revelaram nenhuma anormalidade, mas várias emoções indescritíveis passaram pelo coração de Ilmin Kong. Ela ficou em silêncio e pensou em muitos assuntos que aconteceram em sua vida anterior. No final, ela simplesmente suspirou, pois não conseguia colocar em palavras o que queria dizer. Capítulo 113, Resfriado, Plano de Gu Shangji. 2 dias depois que Gu Shangji foi ferido por Gu Xian'er, os anciãos e o mestre do palácio fizeram de Gu Shangji o herdeiro do palácio celestial Deiyou, e até mesmo o grande ancião aceitou e apoiou a proposta. O incidente rapidamente se espalhou por todo o palácio e causou um alvoroço. Isso chocou todos os discípulos. Quem no Heavenly Immortal Deiyou Palace não sabia sobre o atrito entre o grande ancião e Gu Shangji? Os dois tiveram uma disputa há pouco, e a raiva do grande ancião escureceu o céu acima do palácio a ponto de temerem que pudesse cair sobre eles. Mas agora, Gu Shangji recebeu a posição de herdeiro do nada. Isso deixou os discípulos incrédulos, mas eles não ousaram questionar a decisão dos superiores, mesmo que o acordo apressado da posição do herdeiro os deixasse descontentes. Quem se atreveu a pedir a posição de Gu Shangji? Eles nem pensaram em tirá-lo dele. Mesmo os verdadeiros discípulos não se atreveram a ficar no caminho de Gu Shangji e saíram para a aventura ou se esconderam em nome do cultivo isolado. Então o que o resto dos discípulos do palácio interno e externo poderiam fazer? O que mais? Gu Shangji poderia cobrir o céu do palácio celestial imortal Deiyou com uma mão, então quem mais além dele seria digno o suficiente para a posição de herdeiro do palácio? Ninguém ousou levantar uma voz de desacordo. A notícia sobre o ferimento de Gu Shangji nas mãos de Gu Xian'er também se espalhou pelo palácio, e as pessoas perceberam que Gu Shangji não apareceu nenhuma vez depois disso. O nome de Gu Xian'er enviou ondas por todo o palácio celestial imortal Deiyou mais uma vez. Afinal, ela foi a única discípula que ousou desafiar e atacar Gu Shangji. Muitas pessoas, no entanto, ouviram que Gu Shangji ficou gravemente ferido porque não resistiu ao ataque dela naquele momento. Por um tempo, as pessoas começaram a especular sobre o rancor que existia entre Gu Shangji e Gu Xian'er. Todos assistiram à empolgação e inúmeros rumores surgiram. Não importa aonde se fosse, algumas pessoas sempre adorariam especular e fofocar sobre tudo e qualquer coisa. A grande força de Gu Xian'er também atraiu a atenção de inúmeros discípulos. Afinal, ela foi acolhida como discípula pelo grande ancião, e seu desempenho na estrada celestial também não foi pior do que o de Gu Shangji. Muitos achavam que ela tinha um futuro promissor e que um dia se tornaria uma figura poderosa no reino superior. Em pouco tempo, os anciãos também anunciaram que a cerimônia de sucessão para o herdeiro do Palácio Imortal Celestial Deiyou seria realizada em 7 dias. Ao mesmo tempo, o Palácio Deiyou Imortal Celestial informou as várias poderosas heranças do Reino Superior sobre seu plano de abrir o antigo continente imortal para todos e permitir que todos explorassem o continente para a oportunidade imortal que logo apareceria.
todas as heranças tal do reino superior se agitaram assim que receberam a notícia, incluindo muitas famílias imortais antigas, dinastias imortais e raças imortais antigas. Tanto que até mesmo descendentes de heranças indescritíveis que não viam a luz do dia a iras também aparecerão. O antigo continente imortal não continha apenas algumas ruínas, também continha vários reinos secretos com oportunidades de evocar ganância. Naquela época, o continente foi movido à força para as profundezas do Palácio Celestial Imortal Dale por uma existência aterrorizante. O continente continha inúmeras oportunidades imortais e ainda mais perigos, mesmo os anciãos do Palácio Dale Celestial Imortal não ousaram pisar em áreas envoltas por névoa mística. Além de tudo isso, também havia muitas raças e criaturas nativas vivendo no antigo continente imortal. Eles eram protegidos pelas antigas monstruosidades que geralmente se escondiam nas profundezas do Palácio Celestial Imortal Dale. Uma vez que o antigo continente imortal se abrisse para o mundo exterior, numerosos jovens gênios iriam inundá-lo, e ninguém seria capaz de garantir sua segurança. O Palácio do Dale Imortal Celestial apresentou requisitos especiais para todas as heranças por este único motivo. Cada força só poderia enviar 10 jovens talentos, e eles também tinham que garantir um supervisor que os supervisionaria. Esta notícia causou uma grande sensação assim que se espalhou. Claro, o Heavenly Immortal Dale Palace certificou-se de suspender essa restrição quando se tratava de cultivadores não afiliados a nenhuma força, cultivadores soltos, em outras palavras, para mantê-lo justo para todos. Esta era a linha de fundo do Heavenly Immortal Dale Palace, afinal, eles não podiam simplesmente deixar entrar todas as pessoas que estão atualmente na cidade antiga do Caminho Celestial, certo? E como todas as forças estavam no território do Palácio Imortal Celestial Dale agora, eles não tiveram escolha a não ser aceitar os termos do palácio. Ao mesmo tempo, todos também descobriram por que o Heavenly Immortal Dale Palace de repente instalou Gu Shangji como seu herdeiro, era para lidar com essa situação em particular. O Heavenly Immortal Dale Palace é inteligente. Quem na geração mais jovem pode se igualar ao jovem mestre da antiga família imortal Gu nos tempos atuais? Uma vez que todos os jovens pisam no território do Heavenly Immortal Dale Palace, é inevitável que eles irão competir uns com os outros. Mas, com o jovem mestre da antiga família imortal Gu de olho neles, eles não teriam escolha a não ser agir com moderação. Pode-se dizer que é uma jogada fenomenal do palácio. Isso pode não ser o caso, no entanto. Muitos jovens saprimos recentemente invadiram o reino do rei outorgado, então temo que haverá batalhas de abalar a terra em breve. Eu ouvi alguns rumores dizendo que Elangtian, o jovem mestre da antiga família imortal Ye, e um poderoso jovem supremo conhecido como a reencarnação de um antigo imperador, está ficando íntimo do jovem mestre da antiga família imortal Gu. Também tem aquele cara chamado Yeling da Ancient Immortal Ye Family, embora se diga que ele é pior do que Elangtian, ele ainda conseguiu chegar a um empate em uma troca com ele. Esse pode ser o caso, mas eu não acho que Yeling será capaz de fazer qualquer onda na frente do jovem mestre da antiga família imortal Gu. Eu ouvi algumas pessoas dizerem que o jovem gênio celestial chamado Yeling tem planos de desafiar o jovem mestre da antiga família imortal Gu. Eu me pergunto quando uma inimizade se desenvolveu entre os dois. Dentro de uma torre divina na cidade antiga do Caminho Celestial.
Uma expressão deprimida mascarou o rosto de Elangtian enquanto ouvia a conversa dos cultivadores do lado de fora. Irmão Gu, nunca pensei que o envolveria neste assunto. Ele levantou um copo para Gu Shangji com uma expressão de desculpas. O rosto incomparável de Gu Shangji mostrava uma expressão indiferente e calma enquanto ele levava uma taça de jade cheia de vinho fragrante aos lábios e tomava um gole. Um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele ouvia as palavras de Elangtian, e ele disse: é apenas um pequeno gafanhoto empinado que pode ser pisoteado até a morte a qualquer momento, então por que deixá-lo incomodá-lo tanto, irmão Ye? A garota vestida de púrpura ao lado de Elangtian concordou com a cabeça e acrescentou: Gu Shangji está certo, irmão, por que você se importa tanto com esse cara? Eling é apenas um tolo astuto do ramo colateral com ciúmes de suas conquistas e só sabe como usar truques e conspirações. Em sua opinião, Eling definitivamente não era o oponente de Elangtian se eles lutassem cara a cara. Não importa o quão forte Eling pudesse ser, sua força dependia de trapaças e apoio externo, afinal. O que mais? Havia uma disparidade insuperável entre as identidades dos dois. Mesmo que os anciões tivessem alguma esperança em Eling, eles não poderiam mudar nada. Elangtian estava pensando demais no assunto, ela acreditava. Ela concordou completamente com Gu Shangji, e também pensou que Eling não era nada mais do que um pequeno gafanhoto que poderia ser pisoteado até a morte a qualquer momento. O lindo rostinho da beldade vestida de roxo mostrou algum desdém quando ela pensou nisso, e seus lábios se curvaram para formar um leve sorriso. Ela era Eliuli. Eliuli e seu irmão, Elangtian, estavam hospedados na cidade antiga do Deol Celestial para esperar o momento em que o palácio do Deol Imortal Celestial abriria o continente imortal antigo. Por acaso, eles encontraram Gu Shangji hoje. Para ser preciso, eles encontraram Gu Shangji e Yuming Kong. A mulher ao lado de Gu Shangji tinha um porte pitoresco e imortal, com uma aura distante e nobre. Embora seus olhos de fênix estivessem relaxados, ela ainda exalava uma pressão indescritível para aqueles ao seu redor. Ela era a princesa da Suprema Dinastia Imortal, Yuming Kong, a futura imperatriz da dinastia. Eliuli sentiu inveja do relacionamento entre os dois. Não importa como ela olhasse para eles, os dois pareciam ser um par perfeito de imortais feitos um para o outro enquanto se sentavam lado a lado. Os movimentos menores de Gu Shangji sob a mesa também não escaparam de Eliuli. Embora Yuming Kong também estivesse bebendo vinho com eles, sua outra mão estava gentilmente segurada por Gu Shangji, e ela não podia ver nenhum desconforto ou outros sinais na expressão de Yuming Kong. Ela deixá-lo segurar sua mão dessa maneira significava que o relacionamento entre os dois estava indo muito bem. Porque alguém com o temperamento de Yuming Kong deixaria alguém tocá-la tão facilmente? Eliuli não conseguiu suprimir a inveja em seu coração. Certas emoções inexplicáveis em relação a Gu Shangji há muito se enraizaram no coração de Eliuli, especialmente depois que ela voltou do reino inferior. Mas pela visão à sua frente, ela poderia dizer que Gu Shangji e Yuming Kong eram incrivelmente próximos, eles não eram, de forma alguma, distantes como os rumores do lado de fora diziam. Irmão Gu, você está certo. Infelizmente. Eu pensei o mesmo que você e considerei Eling nada demais, mas foi exatamente isso que me fez sofrer tal revés nas mãos de Eling.
Eu não tenho ideia do que está acontecendo com os rumores que afirmam que Yeling quer desafiá-lo, irmão Gu. Elangtian balançou a cabeça e disse com um tom sincero. Embora suas palavras soassem realmente sinceras, aqueles com uma mente aguçada seriam capazes de ver através de seus verdadeiros pensamentos. Como ele e Yeling eram da mesma família, ele não poderia atacar Yeling arbitrariamente, ou ele desagradaria os anciões, e eles poderiam decidir removê-lo de sua posição. Acontece que Yeling decidiu cortejar a morte e começou a latir que queria desafiar Gu Shangji, então Elangtian decidiu se livrar dele com uma lâmina emprestada. Elangtian não se tornou o jovem mestre da antiga família imortal e porque ele era um idiota gentil, afinal. Ele também era um jovem astuto que considerava cuidadosamente muitos assuntos. Claro, não havia nada que ele pudesse fazer se Gu Shangji não quisesse se incomodar em brincar com ele. A expressão de Gu Shangji ainda não mostrava mudança enquanto ouvia as palavras de Elangtian. Oh! Suas palavras fazem parecer que Yeling tem alguma capacidade, irmão Ye. Isso fez Elangtian se perguntar se Gu Shangji não poderia ver através de sua dica sutil. Existe apenas um ramo colateral da antiga família imortal Ye por trás de Yeling, então não há como ele ter chegado a esta etapa apenas com a ajuda deles. Irmão Ye, você ouviu alguma notícia recentemente? Gu Shangji repentinamente mudou de assunto e mencionou a origem de Yeling com indiferença. Gu Shangji não ficou surpreso com Yeling querendo desafiá-lo. Afinal, ele não apenas poderia alcançar grande fama em todo o reino superior ao desafiá-lo, mas também deixar o mundo saber o quão poderoso ele era se conseguisse. O que mais? Ele tinha boas razões para ir contra ele. Afinal, o irmão jurado de Yeling, Bai Lai, o jovem mestre da família do Tigre Branco, sofreu grande humilhação em suas mãos, enquanto sua noiva, Ilming Kong, quase matou o próprio Yeling. Dito isto, era esperado que Yeling colocasse todo o seu ódio em sua cabeça. Afinal, Yeling era um filho favorecido do céu que nasceu para ir contra ele. A herança do antigo imperador celestial da reencarnação aumentou muito a confiança de Yeling. Mesmo Elangtian, que se dizia estar no mesmo nível de Gu Shangji, não pensava muito bem de Yeling, então como Gu Shangji poderia dar a ele alguma atenção? Claro, o desejo de Elangtian de matar com uma faca emprestada não escapou de Gu Shangji. Para ele, quanto mais alto Yeling pulasse agora, mais forte ele cairia. O que mais? Gu Shangji já havia pensado em um método para lidar com Yeling que não apenas o arruinaria completamente, mas também o deixaria colher os benefícios sem muito trabalho. O sorriso de Gu Shangji se aprofundou quando ele relembrou sua trama, e ele não pôde deixar de apertar ainda mais a mãozinha delicada de Ilming Kong. Sua mão delicada era como um pedaço de jade imortal impecável que o fazia não querer soltá-la. Suas ações fizeram Ilming Kong olhar para ele com um bufo frio. É que ela estava com preguiça de brigar com Gu Shangji na presença de estranhos. Além disso, ela sabia que Gu Shangji estava apenas tentando obter uma resposta dela com suas ações. Quanto aos ferimentos de Gu Shangji deixados pelo ataque de Gu Xian'er, eles já haviam sido curados graças ao seu amargo esforço. A essa altura, a atitude de Ilming Kong em relação a Gu Shangji havia melhorado bastante, e ela não era mais tão indiferente a ele quanto antes. Ele segurando as mãos dela e tal não poderia mais fazê-la atacá-lo.
E por que eles estavam juntos agora? Do nada, Gu Shangji decidiu deixar o Heavenly Immortal Dale Palace para a Heavenly Dale Ancient City. Então Ilming Kong pensou em segui-lo para ver o que ele estava fazendo agora. Assim que Gu Shangji sentiu a localização de Eliuli, ele deu um show de encontrá-la por acaso. Depois disso, todos foram a esta torre divina para comer, beber e conversar sobre a situação atual. Os seguidores de Gu Shangji já reservavam a torre divina, então não precisavam se preocupar em causar rebuliço ou alguém os incomodando. A curta troca entre Gu Shangji e Ilming Kong não escapou aos olhos de Eliuli. Isso intensificou seu palpite sobre Gu Shangji ter um ótimo relacionamento com Ilming Kong, o que só aumentou sua inveja. Elangtian, por outro lado, pensou depois de ouvir as palavras de Gu Shangji e disse: eu já pensei sobre esse assunto antes, irmão Gu, e acredito que pode haver um especialista guiando Yeling das sombras. Também é possível que ele tenha encontrado alguma herança. Quando troquei movimentos com ele, percebi que seus movimentos eram realmente bizarros, e ele também poderia neutralizar muitas das minhas habilidades místicas. Ele investigou Yeling, mas não encontrou nada em comum, então ele acreditava que havia algum especialista guiando-o das sombras ou que ele poderia ter encontrado uma herança antiga e poderosa. Parece que o palpite do irmão é o mesmo que o meu. Já que Yeling se atreve a ser tão conhecido, há uma grande chance de que haja alguém forte apoiando-o. Gu Shangji disse com um sorriso. Elangtian assentiu com a resposta e perguntou: irmão Gu, você também acha que ele pode ter adquirido algum tipo de herança? Ilming Kong, por outro lado, não pôde deixar de olhar para Gu Shangji com uma luz estranha em seus olhos. Gu Shangji iria revelar o fato de que Yeling colocou as mãos na herança do antigo imperador celestial da reencarnação. Por que mais ele levaria Elangtian nessa direção? Mas logo, Ilming Kong balançou a cabeça. Com o personagem de Gu Shangji, não havia como ele compartilhar o segredo de Yeling com mais ninguém. Se não fosse por seu relacionamento especial com Gu Shangji, ela tinha certeza de que ele já a teria silenciado para manter o segredo apenas para si. Não havia como Gu Shangji tomar a iniciativa de revelar o segredo antes de matar e roubar Yeling de sua herança. O que ele estava tramando? Bem, quando Ilming Kong começou a pensar sobre este assunto, ela ouviu a voz fraca de Gu Shangji: a propósito, irmão Ye, ouvi dizer que muitos discípulos notáveis de várias heranças desapareceram no ar recentemente. O que você pensa sobre isso? Ilming Kong ficou atordoado assim que ouviu suas palavras. Suas pupilas encolheram e ela sentiu um arrepio descer por suas costas, embora o interior da torre estivesse quente o suficiente e também fosse dia. Ela instantaneamente descobriu o plano de Gu Shangji. Capítulo 114, Fixando a culpa, cérebro cheio de conspirações. Quanto você sabe sobre este assunto, irmão Ye? Gu Shangji falou levemente sobre o assunto como se estivesse perguntando sobre algo sem importância. Ao mesmo tempo, ele levou a taça de vinho aos lábios e bebeu de um só gole com uma pitada de admiração em suas palavras enquanto elogiava: este vinho é muito bom. Ilming Kong ficou atordoado ao observar sua demonstração de inocência e um arrepio desceu por suas costas. Outros podem não ser capazes de descobrir, mas ela entendeu claramente sua trama. Gu Shangji era o verdadeiro herdeiro das artes demoníacas proibidas, mas ele incriminou muitos em suas vidas anteriores. Infelizmente,
Ela tolamente acreditou nele todas as vezes, e nunca duvidou de suas palavras. Mas agora que ela o testemunhou conspirando contra alguém bem na frente dela, ela não pôde deixar de sentir um suor frio descendo por suas costas e mãos. Enquanto falava, ria e bebia, ele colocou uma suspeita tão desastrosa na cabeça de Yeling como se fosse um assunto leve que não valesse a pena mencionar. Embora Yu Kong desejasse assassinar Yeling também, ela não podia se comparar a Gu Shangji quando se tratava de lidar com a outra parte. Tudo o que ela fez até agora pode ser considerado insignificante se comparado aos meios sinistros de Gu Shangji. Ela já entendia que Gu Shangji era um monstro aterrorizante, mas testemunhá-lo levar alguém à ruína assim subverteu completamente sua compreensão de suas verdadeiras profundezas. Cada palavra, ação e movimento dele foram cuidadosamente calculados com a intenção de destruir alguém. O suor frio que descia por suas costas continuava aumentando, e Yu Kong deu a si mesma uma nota mental para nunca revelar o fato de que ela sabia que Gu Shangji possuía a arte demoníaca devoradora e mortal. Se Gu Shangji descobrir sobre esse assunto, ela se encontrará morta sem um cemitério, e ninguém poderá salvá-la naquele momento. Afinal, sua regressão não trouxe nenhuma vantagem sobre Gu Shangji. Este vinho é muito bom, Kong, você deveria provar também. Naquele momento, quando Yu Kong estava perdida em inúmeros pensamentos, Gu Shangji trouxe uma taça de vinho na frente dela e pediu que ela provasse. Por que seu rosto está tão pálido e por que suas mãos estão um pouco frias? Você está se sentindo mal? Yu Kong sabia que a preocupação de Gu Shangji era toda falsa, então ela não pôde deixar de ficar sentada ali atordoada sem pronunciar nada em resposta por um tempo. Change, estou bem. Yu Kong balançou a cabeça e murmurou para ele sem deixá-lo ver qualquer anormalidade. O sorriso de Gu Shangji não mudou, e ele continuou, isso é bom. Ele poderia dizer que Yu Kong provavelmente adivinhou suas intenções, e foi isso que causou uma mudança tão repentina em sua condição. Quanto a usar esse truque para lidar com Yeling, Gu Shangji estava naturalmente muito familiarizado com assuntos como este. Ele não sentiu nenhum fardo psicológico ao realizar seu plano, e não era diferente de comer e beber para ele. Yu Kong, por outro lado, era apenas uma mulher, afinal. Embora ela pudesse tomar medidas drásticas em certas situações, essas medidas foram todas forçadas por sua situação. Ela não era alguém como ele, que nasceu para ser um vilão cuja cabeça não tinha nada além de conspirações 24/7. Quanto a onde ele teve a ideia de colocar a culpa na cabeça de Yeling. Isso foi uma coincidência completa. A razão pela qual ele foi para a cidade antiga do Deus Celestial foi que Imei coletou alguns recursos de cultivo de alta qualidade para ele, mas algo deu errado enquanto ela estava coletando os recursos para ele, e algumas forças notaram o desaparecimento do jovem. Gênios celestiais, e isso causou grande alvoroço e pânico no mundo exterior. Gu Shangji não a culpou. Afinal, quem andava à beira do rio molhava os sapatos uma hora ou outra. Mesmo que o fizesse em total sigilo, era inevitável que ela revelasse algumas falhas ou vestígios em algum momento. Apenas quando Gu Shangji estava pensando em uma solução para este assunto, ele encontrou Yelangtian, que levantou a questão de Yeling. Ele não estava apenas enviando a ele um bode expiatório. Quanto a como ele colocaria tudo na cabeça de Yeling.
Gu Shangji já havia pensado em muitos métodos, e cada um de seus planos poderia garantir que Yeling se tornasse perfeitamente seu bode expiatório, e ninguém seria capaz de encontrar falhas. Langtian ficou um tanto atordoado. Depois, enquanto observava Gu Shangji e o Ming Kong conversando harmoniosamente um com o outro, ele não pôde deixar de elogiar os dois com um sorriso. Irmão Gu, Princesa Ming Kong, seu relacionamento com certeza é invejável. A essa altura, Ming Kong já havia voltado ao normal e respondeu às suas palavras com um sorriso silencioso. Ao mesmo tempo, ela pensou que estava pedindo demais. Embora Gu Shangji ainda mantivesse seus próprios interesses como prioridade, quando comparado à vida anterior, o relacionamento entre os dois era muito melhor e só melhorava. O que mais? Gu Shangji até cerrou as mãos para confortá-la quando percebeu que elas estavam ficando um pouco frias e suadas. Ela não sabia dizer se ele notou algo em sua performance, mas seu cuidado a fez se sentir bem. Naquele momento, Langtian continuou o tópico anterior e disse: muitos gênios talentosos desapareceram recentemente e isso causou pânico em muitas forças. A coisa mais importante sobre esse assunto é que aqueles que desapareceram não tinham uma base de cultivo elevada. A princípio, ninguém notou nada, mas depois que muitos desapareceram de uma vez, alguns cultivadores perceberam que não era um pequeno número de pessoas que desapareciam. Ainda mais importante do que isso é o fato de que alguém cavou vários cemitérios taoístas e muitos cadáveres antigos desapareceram de dentro. Não foi difícil para Langtian descobrir detalhes sobre esse assunto, afinal, ele era o jovem mestre da antiga família imortal Ye. Claro, a principal razão pela qual este assunto chegou até ele foi que o neto de um ancião de família importante desapareceu alguns dias atrás. O neto do ancião havia recentemente feito sua estreia no mundo exterior, então ele não tinha rancor de ninguém, mas ainda assim desapareceu sem deixar vestígios. Ainda assim, o reino superior era inimaginavelmente vasto, então não era anormal que algumas pessoas desaparecessem de vez em quando. Para ser preciso, não se podia contar o número de pessoas que desapareciam diariamente no reino superior. Os cultivadores podem desaparecer por vários motivos, como cair em uma rachadura espacial, provocar acidentalmente um mestre oculto em ação e morrer como resultado, ou outros enfeites. O que fez do neto desse ancião um caso especial foi o fato de o ancião ter descoberto pistas sobre um poder nas sombras que há um bom tempo procurava gênios talentosos. A influência desse poder começou na região interna e depois se espalhou para a região central e externa do reino superior. Este assunto chocou muitas forças assim que veio à tona, e a maioria delas entrou em pânico em resposta. O que você diz não é diferente do que eu ouvi? Gu Shangji disse com um aceno de cabeça e então pensou. Depois de um tempo, ele olhou para Langtian e perguntou diretamente: irmão Ye, você acha que isso tem algo a ver com aquela herança tabu que foi aniquilada depois que incontáveis heranças do Dao se unirão? Gu Shangji perguntou com uma expressão calma. Suas palavras foram direto ao ponto, pois seria mais suspeito se ele começasse a rodeios agora. Irmão Gu, o que você está tentando dizer? Um brilho pensativo brilhou nos olhos de Langtian. Ele não precisava que Gu Shangji explicasse mais nada sobre esse assunto, pois ele também havia chegado a uma conclusão semelhante, já que não havia como esse assunto causar tanto pânico.
A única razão pela qual ele não tocou no assunto primeiro foi que ele pensou que algo tão terrível não poderia acontecer agora de todas as iras. O fato de ser chamado de aquela herança tabu já dizia muito sobre seu terror. Ninguém no reino superior ousou mencionar o nome dessa herança na era atual, e é por isso que foi chamada de aquela herança tabu por aqueles que falaram sobre isso. Se eu adivinhei corretamente, então aquela herança tabu deve ter vindo à tona mais uma vez. Afinal, é como uma infestação de ervas daninhas que não morre completamente, mesmo que você a queime. Assim que a primavera chegar, a erva daninha crescerá novamente, não importa como a destruímos, ela se recuperará mais cedo ou mais tarde. Gu Shangji disse sem alterar sua expressão calma. E o Ming Kong, por outro lado, sentiu como se Gu Shangji estivesse pronunciando algo enquanto ouvia suas palavras. Afinal, o verdadeiro mestre dessa herança tabu não era outro senão Gu Shangji. No entanto, agora, ele estava falando sobre isso como se não tivesse nada a ver com ele. Irmão Gu, foi exatamente isso que concluí também. Elang Qian assentiu com suas palavras com um suspiro e de repente sentiu que havia se encontrado um confidente na forma de Gu Shangji. Ele não podia deixar de valorizar o fato de poder formar uma amizade com ele. Claro, ele não tinha ideia de que Gu Shangji apenas queria usar sua boca para espalhar esse assunto. Dessa forma, ninguém seria capaz de colocar suas suspeitas no próprio Gu Shangji. Se isso for verdade, então o nascimento dessa herança tabu é coincidência demais. Gu Shangji falou novamente com uma expressão taciturna como se estivesse tentando descobrir os meandros deste assunto. Irmão Gu, você acha que a ascensão repentina de Yeling tem algo a ver com essa herança tabu? Elang Qian também não rodeios e perguntou com uma expressão um tanto confusa e pensativa. Eu investiguei Yeling, e o que descobri foi que ele não tinha antecedentes, nem recursos, e até mesmo seu ramo colateral não o valorizava muito, pouco tempo, a ponto de quase nos alcançar. Na verdade, é exatamente como você diz, irmão Gu. É muita coincidência, então parece que devo prestar mais atenção a esse assunto. Elang Qian respondeu a ele de acordo. Embora a expressão calma de Gu Shangji não mostrasse nenhuma mudança em seu coração, ele elogiou Elang Qian por entender a dica e seguir o caminho que ele preparou para ele. Com isso, a vida de Yeling não será mais tão tranquila como antes. Claro, ele precisaria forçar mais alguns assuntos antes de poder lidar com ele completamente. Irmão Gu, este assunto é de grande importância, então devo partir o mais rápido possível e relatar à família. Eu o verei novamente assim que o antigo continente imortal for aberto. A tez de Elang Qian ficou sombria enquanto ele pensava mais e mais sobre o assunto e, em pouco tempo, ele trouxe Eliuli e foi embora. Irmão Ye, não seja tão apressado. Gu Shangji se despediu dele com um sorriso indiferente no rosto. Em pouco tempo, o silêncio cobriu toda a torre divina, enquanto Gu Shangji observava a rua do lado de fora com uma expressão pensativa. E o Ming Kong não disse nada e continuou encarando o belo rosto de Gu Shangji com uma luz brilhante em seus olhos. Era como se ela desejasse ver através dele de qualquer maneira. O que há de errado? Você não cansou de olhar para a cara do seu marido depois de tantos dias? Gu Shangji disse com uma risada e então pegou a mão dela mais uma vez. Os lindos olhos de Ming Kong não se afastaram dele, e ela respondeu com um aceno de cabeça,
seus métodos são muito assustadores. Você não precisa se preocupar com isso, Eling teve que morrer de qualquer maneira, então é mais fácil matá-lo assim. Gu Shangji continuou com uma risada. Além disso, eu, seu marido, não estou ajudando você a matar dele. E o Ming Kong respondeu a ele com um ronco fraco, mostrando seu desdém por sua declaração. Ele a estava ajudando a matá-lo. Sem sentido nenhum. Essas foram meras palavras bonitas. Na realidade, ele estava buscando todos os benefícios que havia em matar Eling. No máximo, deixava-a comer um resto de sopa depois de engolir toda a carne. Aqueles que cooperaram com Gu Shangji seriam tolos em pensar que poderiam obter alguma vantagem através dele, seja a sua noiva ou outra pessoa. E o Ming Kong entendia Gu Shangji melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Seu cérebro não tem nada além de conspirações dentro dele. Quantas de suas palavras são críveis. E o Ming Kong não tinha mais energia para se envolver com ele e começou a pensar sobre os meios de Eling que ela poderia recordar das memórias de sua vida anterior. Agora que ela havia sofrido uma perda, ela não tinha escolha a não ser mais cautelosa. Apenas espere e assista ao show. Gu Shangji disse com uma gargalhada. Em uma remota cidade antiga a leste da cidade antiga do Caminho Celestial. Irmão Bai Lai, devo agradecer por todos os recursos de cultivo que você me forneceu todo esse tempo. Eu nunca alcançaria minhas alturas atuais sem a sua ajuda. Vários jovens gênios celestiais, homens e mulheres, conversaram sobre bebidas dentro de um pavilhão de aparência luxuosa. Entre eles estava sentado um homem de preto com um pingente pendurado no pescoço, ele era Eling. Sentado ali, ele fez um brinde a Bai Lai e expressou sua sincera gratidão por seu amor e apoio contínuos. Bai Lai sentou-se no meio de todos os presentes e fez questão de revelar sua aura surpreendente e poderosa para garantir que ninguém nos arredores o subestimasse e mantivesse distância. Afinal, Bai Lai era o jovem mestre da família Tigre Branco, e sua identidade era muito superior à deles. A única razão pela qual ele veio para um lugar de má qualidade como este foi para dar a cara a seu irmão, Eling. Irmão Eling, você é muito educado. Desde quando houve necessidade de tais palavras entre nós, irmãos? Bai Lai disse alegremente com uma risada. Ele já estava um tanto embriagado e suas palavras estavam cheias de espírito heróico. De repente, sua expressão se iluminou quando ele sentiu o talismã de comunicação em seu braço emitir um calor fraco, mostrou que sua noiva, Mei, estava entrando em contato com ele. O contato repentino dela aumentou a felicidade de Bai Lai, já que Mei raramente o contatava. Eu posso dizer que minha cunhada está entrando em contato com você, Big Bro. Grande irmão, por que você não dá uma olhada na mensagem dela? Eling estava bem ciente dos assuntos de Bai Lai, ele sabia que Bai Lai gostava muito de sua noiva e que essa cunhada alegrava o humor de Bai Lai toda vez que ele falava dela. Suas palavras fizeram o sorriso no rosto de Bai Lai aumentar e ele checou a mensagem do talismã de comunicação com pressa, e disse com um sorriso, Mei disse que ela deixará o Palácio Imortal Celestial Dale por algum motivo hoje, então eu posso me encontrar com ela se eu quiser.